Boa noite, mãe. Já já vamos começar. Guardar mais um pouquinho, esperar o pessoal ir entrando aos poucos. Leite Claudionora entrou. Boa noite, Cron já tá na área. Ah, legal. Amanda acabou de entrar. Boa noite. O pessoal tá entrando aos pouquinhos. O Cron já tá aqui. Nós já vamos daqui a pouquinho começar a live. Tudo bem, Amanda? Dilmar acabou de chegar. Boa noite, mestre. Estelinha. Boa noite, Estelinha, sempre presente nas lives. Cron, só mais um segundinho que a gente já se fala aqui. Eu só tô esperando o pessoal ir entrando aos pouquinhos. Pai, boa noite também, tá aqui presente. Legal. O pessoal tá entrando aos poucos, bacana. Tio Ayrton, boa noite, Cron. Priscila, tudo Tudo bom? bem? Tudo Tranquilo, em, tudo certo. tudo em ordem. E aí, como que você está? Tô bem. Tá Agora eu tô bem, bem? né? Legal, Tá tudo legal, certo. legal. Tudo certo. Cron, primeiro, muito obrigada por ter aceitado, por participar da live. Bom, como eu já falei nas outras, eu resolvi fazer uma série de lives com pessoas que têm histórias muito bacanas para contar, que são daqui da Baixada Santista e que faz a diferença. E você, com certeza, é um deles. Obrigado. Obrigado Com pelo certeza. convite. Obrigada a você, primeiro, por ter aceitado. Eu sei que, mesmo durante a pandemia, você deve estar super correndo. Bom, primeiro, porque eu já vou falar o porquê também, né? Posso te apresentar para o pessoal que está aqui? Pode, pode. E você me corrige se eu estiver errada. Tá bom. É Cron Marzili Guedes, certo? Isso. Aham. Perfeito. Então, antes de tudo, você é surfista e skatista, porque antes de começar com essa carreira, você já surfava e já andava de skate. Eu engano direitinho. Muito bem, eu vou mostrar aqui o quanto você engana, viu? Porque eu tenho umas fotinhas suas que eu andei printando aí. Bom, e depois disso você se tornou professor de educação física, formado na FEFES, certo? Aham. Treinador de várias Também. modalidades esportivas. Você está mestrando em ciências do movimento humano e Isso. reabilitação na Isso. Unifesp, Aham. na mesma universidade que seu pai fez o mestrado dele. Sim, só muda o campus, né? Ah, entendi. Só, Eu só o fico em. campus. Porque agora tem a Unifesp em Santos. Na época dele não tinha. É verdade, é verdade. Aí agora é mais tranquilo, é 10 minutos. Sim, que bacana, que bacana. E é pertinho, né? Então fica mais fácil, mas ainda assim o mestrado é sempre um mestrado, né? Ah, é. Muito estudo, uma loucura. Tem hora que tu pensa que nada vai dar certo, mas É. Mas estamos aí, no né? final acaba dando. Ah, é, no final dá certo. No É. Tem final, que dar, até né? porque você está super bem orientado aí, tem um Sim, grande mestre do seu lado que eu acredito que sim. ajuda bastante, né? E meu orientador também é um cara muito gente boa Olha que e bacana. ajuda muito. Isso faz toda a diferença. Porra, Faz muito. toda a diferença. Que bacana. Cron, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. É, Eu sei que, lógico, você deve ter tido uma influência enorme para fazer educação física, porque seu pai e sua mãe
os dois são da área, Aham. mas conta um pouquinho mais o que mais te instigou, porque o seu pai mesmo contou na live passada dele que, poxa, ele tinha pai médico, ele fez 1 ano de medicina, largou a medicina e foi para a educação física, né? Então não quer dizer nada. Às vezes a gente tem os pais em casa que são médicos ou que são educadores físicos e a gente escolhe outra carreira. O que te motivou, o que te fez seguir essa carreira da educação física? Cara, primeiro de tudo, eu nasci dentro da academia, né, para falar a verdade. É Então, verdade. eu lembro quando eu era pequeno, ó, falei no Vitor, meu orientador, ele acabou de entrar. Olha que bacana. Eu lembro que eu era pequeno, eu ia na academia para destruir a academia. Aí eu fui até proibido de entrar na academia por um tempo. E eu meio que sempre vi, assim, meu pai. Eu lembro da época que ele era fisiculturista, que eu até brinco que eu salvei a vida dele, né? Que fiz ele voltar a pegar onda, Boa. eu salvei ele. Sim, E eu sempre minha vida foi sempre lado a lado com os esportes, né? Com o surf, sim, com o skate, com o futebol, e eu sempre pensei em trabalhar com o esporte. sim. Por isso, talvez, que eu acabei indo para o lado da educação física. Que Apesar de bacana. que eu não sei fazer conta. Então, eu jamais poderia fazer qualquer coisa que eu precisasse fazer muita conta. Pô, E eu elaborei umas imaginei, questõezinhas aqui de matemática, não vai rolar. não, aí eu passo. Então, foi um caminho meio que natural. Sim, Meu pai bacana, nunca me obrigou, nunca, assim, em legal. nada. E aí, quando eu fui ver, eu já estava na faculdade. Legal, porque você se identificou, né? Até porque você sempre foi do esporte, e eu acho que isso é muito importante, né? Sim, sim. Eu digo Isso não com só do esporte, certeza. mas da atividade física. Sim, com certeza uma coisa puxa a outra. Sim, Você mesmo praticou várias modalidades e por prazer, né? Não por obrigação. sim, Isso é eu acho muito que já importante. fiz quase tudo de esporte, assim, pelo menos um pouquinho, sabe? Poxa, que bacana, que bacana. E isso é muito importante, porque você trabalha com diversas modalidades, né, Kron? Você Sim, trabalha com o pessoal da luta, que eu vi, do judô, você trabalha com surfista, você trabalha com skatista, você trabalhou com o pessoal do atletismo, inclusive eu acho que eram cadeirantes lá em sim. 2015, né? Isso, Putz, foi foi os muito meus primeiros bacana. atletas. Olha que legal. A gente vai falar disso também, porque isso é muito, muito bacana. Eu acho que foi em 2015, né? Deixa eu Acho que até foi ver aqui. 15, Eu se eu não acho me engano, 15, 16, 17, ou 16, 17, que, 18. ó, eu tenho aqui uma foto, que Ah, sim, corta um pouquinho a foto, mas eu acho que eles foram seus alunos, né? sim, sim. Ali São tava atletas eu, paralímpicos. isso, eu, Jaciel, o Carlão, o Parré e o Ian, que na Olha época que ficava bacana. lá comigo. Pô, foi uma das épocas mais legais da vida, foi onde eu mais aprendi, assim, para falar a verdade. Nossa, deve ensinar demais, porque você, lógico, muita coisa você tem que adaptar, porém tem que ser um treino com uma intensidade punk, né? Porque os caras são atletas olímpicos, Sim, né? e foi uma coisa meio. Foi muito louco, porque eu tinha terminado a pós-graduação de treinamento desportivo, tinha acabado Olha de que terminar, bacana. e aí eu lembro que eu estava na academia, o Jacel apareceu lá e ele falou que Olha, queria treinar, e eu olhei e eu falei, pô, eu quero te treinar. Aí legal. ele, tá, só que eu nem sabia o que eu ia fazer, né? Não tinha a mínima noção do que eu ia fazer. Foi meio Sim, que faça você mesmo, sabe? Aí, com sim, o sim. tempo, a parte teórica eu tinha. Mas como eu ia colocar Legal. aquela teoria na prática, eu não sabia. Aí Olha deu que certo. bacana. Que Deu bacana. certo. E isso faz toda a diferença, né? Você ir atrás, você pesquisar, isso deve ter te ajudado muito, inclusive no decorrer, com tudo, né, Kron? Deve ter sido Sim. fantástico trabalhar com eles Pô, pra vida, assim, aprendi muita para coisa a da vida. vida. E no Olha que final, legal. já, assim, eu escondi a cadeira de roda deles. Olha, Sabe? Já virou uma coisa meio. Tu se acostuma. Eu percebi que o que eles mais querem é que você não trate eles diferente. sim, sim. Então,
a Olha que gente 10. se divertiu muito junto, assim, nesse tempo que a gente foi treinando. E deu resultado Que também, bacana. eles foram Com campeão em certeza. vários campeonatos. Eles Foi bem legal. deve ter sido para eles também uma fase muito boa. Porque é o que você falou, tratar de igual por igual, ir lá e passar um treino pancada e se divertir com eles acima de tudo, né? Isso não Sim, tem sim. preço, isso não tem preço. E aconteceu umas coisas engraçadas, porque Sim. eu teve um dia que eu esqueci de prender o Jaciel na cadeira e a gente estava fazendo um trabalho de potência. Quando ele arremessou a barra, ele caiu de cabeça no chão. Aí eu olhei e falei, nossa. Aí ele Putz, começou a gritar, eu não vou mais andar, eu vou ficar de cadeira de roda. E aí tu vê que, sabe, é que normal, é bacana. a mesma coisa. Tem que tomar uns cuidados, lógico, mas Exatamente. São certos cuidados que você vai aprendendo, lógico, no sim, decorrer. É só praticando, é só fazendo mesmo, né? Não tem jeito. E sem medo, né, Kron? Isso é muito importante. Sem medo, com vontade, tá ali disposto para eles. Perdão, o Máximos resolveu aparecer aqui, o meu gato. deu Desculpa. uma volta na tela. Desculpa. Então, e isso é muito bacana, Kron. Nossa, deve ter sido uma experiência fantástica para você e para eles, com certeza, com Ah, foi muito certeza. legal. Foi uma das Que melhores legal, fases, assim. que Aprendi legal. muito. Parabéns, parabéns, porque não é todo mundo que abraça a causa, né? Tem Sim, muita gente que tem experiência, N experiências e tem medo, e tem gente que sim. não quer mesmo. É, Agora, você tá ali e ser professor mesmo, né? Porque isso é o professor. Você abraçar a sim. causa, abraçar todos, ir lá e mandar ver. Isso não é para qualquer É, um. o que eles mais me falavam era isso, que o pessoal às vezes não queria, porque não Sim, é fácil, para falar a verdade. Tem que tirar sim, da cadeira, põe no aparelho, tira do aparelho. Apesar deles fazerem a maioria das coisas sozinho, por lógico. exemplo, a gente ia fazer um trabalho de força máxima num supino, eu tinha que montar o supino inteiro. Sim. E, pô, às vezes eu colocava lá 45 quilos de cada lado no supino Caraca, e forte. tem que montar as coisas. Às vezes a galera Sim. tem essa preguiça de montar os equipamentos para essa população. Exatamente. Até para entrar Exige na um pouco mais de academia. você fisicamente, né? Sim, para entrar na academia, tinha que tirar a cadeira, passar a cadeira por cima da catraca, Sim, voltar. Então não era uma coisa simples de se sim, fazer. A gente sim, treinava, na época estava construindo o VLT, a gente fazia sim. tiro de velocidade com a cadeira ali na rua do Caramba! VLT. Aí tinha que ficar Olha que vendo se o sinal bacana. estava fechado, tinha que coordenar tudo, senão eles vão ser atropelados. Foi muito louco essa época. Foi bem legal. Que legal, que legal. Eles devem ter se divertido demais. Parabéns por essa fase bacana. Isso é Foi demais, legal. parabéns mesmo. E Kron, você também tem alguns e-books, né, que você tem publicado com o Cauê, com o Sim, Dilmar mesmo, com seu pai. sim. Caramba, e isso é muito legal. E eu vi que além dos e-books, eu acho que você escreveu o seu primeiro livro sobre hipertrofia muscular em 2018. Isso. É isso? Então você já tem um livro seu Tenho, tenho. escrito. Que bacana. É um livro bem legal. É um Tá. livro que eu tive aula com todo mundo que estava no livro. Tive aula com o Gilmar, né, meu pai. Tive aula com o Pereira. Tive aula com o Cauê. Tive aula com o Alexandre. Com o Olha Alexandre que legal. Rocha. E Sim. tinha eu lá também. Olha que Então, cada um bacana. escreveu um capítulo. Olha que 10. E foi uma coleção do CREF. Nossa, que legal, que legal. Foi E bem isso, legal. nossa, e só gente de peso, né? Porque É, todos eles só celebridade, né? só celebridade. Só E que bacana, celebridade. que experiência, né? Deve ter sido uma experiência muito legal para você. Uma Sim, oportunidade, uma experiência bacana também de escrever. foi bem legal, o retorno foi bem bacana, Sim. mas foi uma responsabilidade também, né? Foi É, uma então, responsabilidade exatamente. grande. É, porque o pessoal acha que, ah, não, mas é o filho do Gilmar, ah, mas não, isso eu acho que exige mais, né? A sua Pô, autocobrança é muito maior, na né? faculdade eu cansei de entregar trabalho pela metade para não tirar 10. Eu entregava o Então, trabalho. É verdade, eu é, entregava só sim. o suficiente, que era para tirar 7, e Olha, ninguém. Eu lembro que teve uma prova, aquelas provas regimental, e
valia 4. E eu tirei 4. E aí, Putz, o comentário era que eu tirei 4 porque eu era filho do Dilmar. Eu olhei, eu falei, ah, é vocês têm complicado. razão. Tipo, É. cada um com O seus pessoal problemas, acha não que é ligo muito muito, não. fácil. É mais difícil, para falar a verdade. A Eu cobrança é acho. maior. A Sim, é cobrança é maior. maior, tanto você com você mesmo, né? Eu Sim, sim, acredito. sim, sim. As pessoas te cobrando também. Porque se Sim. não tirou 10 é porque, não tirou 10. Se tirou 10 é porque é filho do Gilmar. Eu É, acho é isso que é mesmo. complicado, né? É Você engraçado. lidar com tudo isso. Eu, E eu vi também que é assim, né? Muitas pessoas me contaram assim da sua turma, porque quando você estava cursando uhum. educação física, eu acho que lá nos primeiros anos, eu me formei em 2013. Você estava no começo ali ainda, né? Se eu não me engano. Ou no meio, É. eu não lembro. Não, 2013 É, tava no, do meio pro final. do Tava meio para o acabando. final. Sim, e o pessoal me falava, putz, o Kron é igual o Dilmar, sabe? Ele assiste a aula, deve ter memória fotográfica e não leva caderno, não leva caneta, não leva nada e vai bem, cara, nas provas. Isso, o pessoal Pô, falava isso. Eu escutei. o, o, o meu pai, quando ele fez a live, ele praticamente falou que eu sou retardado, né? Porque ele falou que eu fico panguando e olhando para a parede e fico Exatamente. quieto. Eu escutei, eu falei, porra, não, mas eu sempre fui ali da galera do fundão, né? Sempre Olha, fiquei no fundo ali. eu vou te contar que o seu pai, ele só descontou o que você faz com ele. Porque para fazer essa live, eu andei fuçando ali o seu Instagram e eu vou te falar que eu dei muita risada. Porque você usa o seu pai de estagiário. Ah, tem que Seu zoar pai é mesmo, ele seu é mó folgado. estagiário. Ele é mó folgado. Tem que Gente, eu zoar o achei Gilmar. demais. Eu vou chamar meu estagiário. Eu falei, bom, deve ser um amigo, alguma coisa. Quando eu olho o Dilmar entrando de estagiário para demonstrar os exercícios. E muito legal, eu me Ele é mó diverti. folgado. Ele e minha mãe, os dois são folgados, vocês não sabem de nada. Sua mãe também. Gente, olha, mas você também está numa família muito privilegiada. Eu posso falar porque eu convivi com vocês. O Dilmar um pouco mais. Depois a Ana convivia um tempo. E aí você, eu vi pequeno até, né? Porque eu lembro que eu Aham. trabalhava na escolinha de surf do Cisco. E você ia com seu pai lá. E eu lembro disso. Então, isso foi muito bacana. Que fase legal também. Você já pegava onda, já surfava bem pra caramba. E você, pelo que eu sentia, você queria viver só do surf. Tô errada? O surf Ó, era tudo. É normal, por conta da fase, eu acredito, né? eu, eu, eu acho que uma época da vida eu até pensei assim, talvez meu sonho seja ser surfista profissional. Sim. Hoje em dia, depois que eu comecei a treinar alguns, eu já Sim. não queria não, sabia? É tenso, Eu- né? ah, sei lá, não é que É perde a uma graça, vida, mas é outra coisa, é é outra totalmente coisa. diferente. É, O mar tá ruim, tu tem que surfar, tu não tá bem, tu tem que surfar. Eu acho que se eu é. pudesse escolher alguma coisa na vida, assim, tipo, sem ser o que eu faço hoje em dia, era, sei lá, ser cantor de uma banda de hardcore, alguma coisa mais assim. Mas não Oh, seria jura? surfista, não. Juro por Deus. Surfista é muito gostoso quando a gente pode escolher o dia de entrar no mar, quando a gente pode, né, querer Exatamente. entrar para Quando pegar não onda tem boa pressão, sempre, a sem pressão, pressão. a pressão que eles sofrem assim no dia a dia de patrocínio, Sim, de cobrança é muito grande. é É muito muito grande. grande. O cara fica Isso em é pé na verdade. prancha com 2 toneladas em cima das costas ali. Exatamente, exatamente. Porque é patrocínio, é tudo, né? É, É um monte de gente complicado. apostando em você, um investimento que foi feito em você a curto ou médio ou longo prazo, e você tem que dar conta do recado. Então não é tão simples igual a maioria das pessoas pensam. Exatamente, exatamente. Mas o que você faz hoje, você faz muito bem. Obrigado. Você faz muito bem porque eu já escutei muita gente falando, eu já vi você trabalhando e os atletas te elogiam muito, mas eu acredito que além do seu conhecimento, além de você praticar as modalidades que você treina, né? Uhum. Porque você pratica o surf, você pratica o skate, você está na luta, então você sabe o que você está passando, você conhece
as modalidades, e isso faz toda a diferença. Uhum. Mas eu acho também, Kron, que você tem sintonia com as pessoas com a qual você trabalha. E isso eu acho que é muito importante. Você tem amor pelo que você faz, você tem respeito pelos seus atletas, e isso eu acho que é isso que cativa, né? Eu acho que eles têm uma confiança em você muito grande. E isso é muito bacana. Eu cheguei a ver alguns atletas que você treinou, profissionais até de surf, de luta, as suas Uhum. turmas. E isso é muito bacana, né? Eu acho que. Ah, eu acabo virando amigo deles, na verdade, né? Exatamente. A gente Exatamente. acaba virando amigos, porque eu vejo eles quase todo dia, para falar a verdade. Eu sou novo também, então a gente brinca Sim, bastante, a gente zoa bastante. sim. E aí a gente acaba criando uma amizade, né? E eu penso Sim. assim, você não precisa ser o melhor naquele Uhum. esporte. Mas eu acho que é Exatamente. interessante se você for ter algum contato, for treinar alguém, for fazer alguma, sei lá, Uhum. alguma coisa em relação a Massa. algum esporte que você, pelo menos, entenda como ele funciona. Se for um Sim, judô, um jiu-jitsu, vai ver uma competição, talvez põe um kimono e faz uma semana de aula para tu entender como é que sim. funciona aquilo. Por exemplo, se me fizerem uma pergunta sobre natação, eu não vou me atrever a responder, porque eu nado para não morrer afogado. Mas, assim, Sim, nunca tive um contato tão próximo com a natação ou algum outro esporte. Eu, sim. eu procuro entender como é que funciona aquele esporte que eu vou trabalhar. Não que eu vá ser Exatamente. muito bom, mas pelo menos entender aquilo. Sim, sim. Eu acho que o conhecimento do esporte com o qual você está trabalhando é fundamental, né? Sim, Não tem como você aplicar um treinamento, não tem como você passar qualquer coisa se você não conhece. Tá exatamente. certíssimo, tá certíssimo. Exatamente. E você escolheu super certo, e você tem muitos amigos, né, em todas essas modalidades a qual você aplica o seu treinamento e o pessoal adora. Eu, Eu vi alguns surfistas profissionais, inclusive, que eu printei algumas fotinhos aqui. uhum. E essa daqui é uma menina, eu não sei se. Ah, deu para ver. A A Júlia é Júlia. campeã brasileira. Sim, Essa é olha que cabulosa bacana. surfando. Que bacana. A Júlia é... Mandou super bem e sempre treinando contigo, fazendo funcional e tudo. Então, a Júlia foi o seguinte: o, eu trabalho com o Edgar, o Marquinhos, a Júlia e o Kim. Todos eles fazem parte da associação do Centro de Treinamento de Alta Performance de Santos. Olha que Que bacana. quem comanda é um amigo meu, que é o Pedro Souza, a nossa linha de pensamento sobre o surf ela é muito parecida. Legal. A gente pensa da mesma forma. E a gente, há um tempo atrás, conversando, ele perguntou se teria a possibilidade deles irem lá na academia. E eu Sim, falei que lógico, que podia ir, que eu estaria ali disposto a ajudar e tal. E a gente formou uma parceria, né? Hoje em sim, dia, legal. hoje em dia a gente trabalha eu, Pedro, o João, que é um menino que faz bastante a parte de mobilidade, ginástica natural, e a Gabriela, que é Legal. nutricionista. Então a gente formou meio que uma equipe que Olha que ajuda bacana. eles. E o trabalho do Pedro é, pô, nota 10. Assim, eu acredito muito ele faz a parte técnica de Sim. filmagem, de tudo, eu acredito Olha que muito no legal. que ele faz. E aí a gente criou uma grande amizade, na verdade. Que bacana. E isso faz toda a diferença para o atleta, para o rendimento do atleta. Isso faz Sim, toda a diferença. Ter uma equipe ajudando, né? sim. Isso faz toda a Saber, diferença. porque às vezes o atleta ele se sente meio só. Por Sim, exemplo, vão viajar para competir. Não são todos que conseguem levar uma equipe. Isso que é. você acaba vendo que acontece com o Medina, com o Toledo, isso daí acontece com 5 pessoas. Sim, é Todo o raro. resto é ali matando um leão por dia. Sim. Então, eu falo isso bastante com o Pedro. A Júlia, por exemplo, eu acho que ela se sente muito segura para competir quando o Pedro está lá junto do que quando ela vai sozinha. Caramba, Então, faz uma toda a diferença. mensagem, uma troca, como tu se sentiu hoje, isso daí faz diferença para eles.
Faz toda a diferença. Ainda mais o surf, que é um esporte individual, né? Uhum. Não é um basquete, não é um vôlei que vai uma Sim, equipe, é o que você falou, é um esporte totalmente individual. A natação, geralmente o pessoal viaja em equipe. Eu tô falando porque eu sim, sempre fui da natação. Independente de qualquer coisa, é individual, mas sempre tem uma equipe indo junta, sim, né? Outros que vão nadar outras modalidades. O surf não, o surf é muito mais sozinho. Então, sim. com certeza, o técnico tá do lado, o preparador físico, alguém para dar um apoio ali faz Faz toda a uma diferença diferença. muito grande. Faz toda a diferença. Mas, na E verdade, eu sim, pode comecei. falar, pode falar. Eu tenho um grupo, tem um monte de amigo meu ali ó, que já tá zoando. Eu Eu tô tenho um vendo, eu grupo, tô vendo. eu tenho um grupo de amigos, na verdade, que a gente faz uma aula e eu testo muito as coisas neles, né? Legal. Muitas das coisas que eu uso com Com os os atletas. atletas, eu testo, dadas as devidas proporções, né? Sim. Com esse grupo de amigos. Porque se der ruim, dá ruim com Se der ruim, eles. é amigo, é. Tô brincando. Mas se der ruim, a gente tá junto todo dia, então não tem problema. Eles estão sacaneando aqui, ó. Mas, bom, de qualquer maneira, se alguém tiver alguma pergunta para o Kron, mais uma pergunta séria, por favor, né? Não vamos Ah, sacanear ele. Podem fazer as perguntas aqui embaixo, tem uma caixinha de perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta bacana para poder fazer para ele, podem fazer, que aí eu leio aqui e aí você, por favor, responde, tá bom, Kron? tá bom. Combinado? Então, quem tiver Combinado. pergunta é só fazer aqui. Algumas eu pulo, tá? Algumas eu não vou. Ah, Mas legal, legal isso também, né? Você ter um grupo contigo, um grupo que tá com você já há um tempo, né? E que gosta de treinar com você. Eu não sei se essa foto que eu tenho aqui é do seu grupo. é. O primeiro é o Edgar. O Edgar, ele é profissional. Ele precisava treinar, Ah, ele tinha faltado e eu mandei ele nesse horário. Mas o resto legal. ali é tudo amigo meu, assim, da rua, de estar junto, de pegar onda. E esses caras, se eu falasse para eles para treinar musculação tradicional, eles jamais entrariam Olha, na sala. que E engraçado. começou como uma brincadeira, mas pô, vamos Sim, lá, vamos. Aí eles começaram a gostar, viram que era diferente e tal, e hoje em dia tá aí há uns 2, 3 anos já que eles vão no olha que mesmo horário. bacana. Que bacana, uma equipe bacana mesmo, né? Que te acompanha, além dos atletas profissionais, essa equipe que treina contigo, né? Isso é Sim, muito porque legal. foi muito louco que a partir do momento que eu entrei no mestrado, comecei a frequentar o laboratório, o Epimove, e comecei a ter contato com o Vitor, meu orientador. Eu Sim, comecei a abrir a mente não só para o esporte, mas para a saúde, qualidade de vida, sim, sedentarismo. Então, bacana. isso me ajudou muito, me agregou assim um outro lado da coisa, a prática do exercício, mas não para Sim. performance, né? Para saúde, qualidade de vida. Sim, até devido a essa pandemia, né? Tudo que a gente está vivendo hoje, eu acredito que o pessoal está dando mais importância, inclusive, para atividade física, né? Sim, O pessoal parado em casa, eu acho que isso também teve o lado bom, né, da pandemia. Eu sim, acho que não teve só o lado ruim. As pessoas estão percebendo a importância da atividade física para a vida, não só para a estética, sim, né? Porque o pessoal, vou fazer musculação, vou fazer qualquer outra coisa, qualquer outra atividade física por estética. Mas a estética é uma consequência que vai vir, né? Você uhum. praticando vai vir. Mas a importância de você se manter saudável, com o corpo saudável, alimentação, porque queira ou não, por mais que eu só como tranqueira e tal, mas quando você começa a praticar uma modalidade, um esporte, você Você muda o acaba estilo de tendo vida. hábitos mais saudáveis, né? Sim, E eu acho que a pandemia trouxe muito isso. O pessoal que está parado está percebendo o quanto está fazendo mal, porque sente dor nas costas, sim, engorda, não sei, são N fatores, né? sim, sim, sim. É, o Marcelinho falando que precisa perder a barriga. O cara virou pai, não faz mais nada da vida. Aí não Ele tem tá jeito. falando.
O João lá em cima, o João Dubas, Sim, e você responde, ele me ajuda, perguntou do porque passa muito mestrado. rápido. Perguntou do mestrado. Pô, o João Dubas, eu lembro que ele vinha aqui fazer as estatísticas do mestrado do meu pai. Eu era pivete, eu infernizava a vida dele. Enchia o E ele tá saco. fazendo umas perguntas aqui difíceis de propósito. Eu queria mexer no computador que ele estava usando e eu ficava pentelhando. Meu Sofreu, o Deus. João sofreu. E, o mestrado tá indo, né, Vitor? Tá indo, né? Sim. E ele quer E saber o quanto você quer investir na carreira acadêmica também. Você é o que quer eu ir quero mais para fazer, esse lado acadêmico? é o que eu quero fazer da vida. E é um mundo assim bem diferente, bem difícil. Eu confesso que eu ainda peno um pouco não, peno pra caramba nessa parte de estatística. Sim. Eu tenho morro de medo dessa parte de estatística. O Vitor, meu orientador, ele é um gênio nessa parte. Ele fala com uma Legal. facilidade e é difícil, é complicado, Sim. mas o que eu quero fazer da vida é realmente esse lado acadêmico, mas em conjunto, em paralelo com a parte prática. Era isso que eu ia te perguntar. Você não vai abandonar os seus Não, 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 amigos e não. atletas, né? Não porque essa parte prática é o laboratório, né? Para o que eu falar dentro da sala de aula ter Exatamente. fundamento. Senão eu Exatamente. vou falar de uma coisa que eu não faço, eu vou me tornar mentiroso. Perfeito, perfeito, Kron. Com certeza, com certeza. Você aplicando isso na prática e vivenciando tudo isso, que eu acho que a prática é um aprendizado constante, né? Você sempre está Sim, aprendendo. sim. Porque você está trabalhando com pessoas diversas. E cada pessoa Sim. responde de um jeito, então é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que E, a prática é importantíssima. e é engraçado que quando eu começo assim com algum estagiário, vai algum estagiário lá na academia e assim, eu Sim. sempre falo ó, é o seguinte, o teste é assim, tá escrito assim no livro, vai chegar na hora de fazer, vai dar errado. É, Alguma coisa vai acontecer. E isso sim, tu vai aprendendo tu vai se adaptando no dia a dia, né? A como corrigir algumas coisas, a perceber o que você pode melhorar, porque tu tá trabalhando com pessoas, né? Pessoas têm exatamente. sentimentos, pessoas se sentem bem num dia, e outras não se sentem bem. Então, Exatamente. depende muito. Tu precisa estar lá no dia a dia para precisa vivenciar a coisa para entender o que está acontecendo, né? Exatamente. Eu acho que isso não tem. Eu acho que não tem laboratório melhor do que a prática, é o que você falou mesmo. É, Sim. vivenciar o dia a dia. Bom, aqui, ó, eu tenho uma fotinho de você em 2018, no seu primeiro livro, que eu não Foi, coloquei, mas foi lá, muito bacana. Isso aqui foi lá no CREF, Kron? foi, não foi no CREF, eu não lembro Tá. onde foi, mas foi no lançamento. Foram vários títulos, é uma coleção, na verdade. Aí tava eu, Sim, Alexandre Rocha, o Cauê, o Pereira e o meu pai e o Gilmar não puderam ir, aí foi eu e o Ale lá. Eles precisavam de sim. um cara jovem, né, Aí fui eu. Legal, legal. Eu tava morrendo de vergonha ali. Eu Que perguntava pro bacana. Ale, eu falei, Ale, o que eu escrevo? Aí ele, pô, sei lá, escreve, agradece, manda boa leitura. Aí eu olhava o que ele escrevia e copiava o que ele escreveu num livro antes. Aí quando passava, eu copiava o de um antes. Que bacana. E seu pai falou, Kron, que você uma vez falou para ele que sempre teve, que o seu sonho era ministrar alguns cursos do lado dele, Uhum. né? Ele tá falando aqui, ó, eu sou o assistente. Ele fica mais nervoso do que eu quando eu vou dar aula, é muito engraçado. Jura? Uhum. Que engraçado. E ele falou, o Kron falou isso uma vez e eu arrastei ele para isso. E você agora está dando curso no Brasil todo, junto com seu pai, Tô viajando com começando. ele. Inclusive, mandar um abraço pro Boss aqui. Cara, Legal. eu fui num evento lá em. Onde foi?
Curitiba. E eu ia dar aula no curso de treinamento funcional, né? Sim. Cara, eu não tava com medo, mas eu tava um pouco nervoso, porque só tinha celebridade. O Boss, o Caramba. Cauê, o Alexandre e eu. Aí o Boss me ajudou bastante nesse dia. Manda um Olha que abraço pro legal. Sérgio Guida também. Eu lembro desde pequeno, meu pai fala muito das aulas do Guida, né? Eu não tive a oportunidade de ter aula com ele, porque eu era muito criança. Mas um Olha abração. que legal. Cron, qual o nome do seu livro? Esse livro que você escreveu? É Hipertrofia Muscular? Hipertrofia muscular, e eu não lembro. Nas Depois, academias. Eu depois acho que é eu na, procuro e respondo aqui. ele tá mais longinho ali, mas a hipertrofia muscular e aí tem um Hipertrofia. subtítulo. Legal, legal. Acho que é a prática nas E academias. tá, perfeito. Legal, é que tem gente perguntando. E é uma coleção do CREF, né? Uma coleção do CREF. E seu pai tá falando aqui que ele é seu estagiário. Então eu printei isso daqui num vídeo porque eu achei demais você usando ele. Viu? Sabe no Word, quando tu mexe no Word, aí tem o Clips? Era o Gilmar. O Gilmar era tipo Clips. Bacana demais. O pessoal se diverte contigo, você é muito engraçado. Ô, Cron, o Sérgio Guida, ele tá falando aqui que tá super emocionado com você, viu? De estar te vendo aqui. Pô, eu lembro do Guido, eu era criança, cara. Criança mesmo. Olha que legal. Era pivete mesmo. Que legal. E aqui, ó, para quem acha que o Dilmar respondeu aqui, ó. Teu pai tá assistindo e É tá o Clips. respondendo. Não falei com o É o Clips? que Olha lá, estagiário para essas coisas. adorei. É hipertrofia muscular, ciência na prática em academias. Muito bom. Legal. O clipe está aqui. Tá fazendo papel ali. E aqui, ó, para quem acha que ele não surfa, gente, eu tive que printar porque eu achei essas fotos muito bacanas. Eu engano, eu dou umas enganadas Dá direitinho. umas enganadas. E o engraçado é que eu acho que tem um comentário do teu pai aqui em uma dessas fotos que ele falou: é uma vez na vida isso só. Isso daí foi em Bali, foi quando eu fui para Indonésia. Que bacana. Nossa, deve ter sido uma experiência fantástica. Pô, foi legal pra caramba. Deve ter sido Animal lá. Preciso voltar. Que legal, que legal. Aí, olha, eu vou te falar, eu deixo o meu neném com a minha mãe e vou junto com o meu marido. Você Lá convida a sem gente, por favor. palavras. Lá Deve ser vale a fantástico. pena. Tem que ir uma vez na vida. Tem que ir. Bom, tem Aluoto, se eu não me engano. O Matheus. Matheus? Eu vi. Legal. O Matheus é o seguinte, o Matheus caiu de paraquedas e tá todo imobilizado. Caramba, jura? É Ele mesmo? treinava lá com a gente também. Sim. Tá em recuperação aí. Tá em recuperação, Caramba, que punk. E ele tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Qual o melhor treinamento para uma pessoa que está voltando de uma fratura na coluna? Que seria o cabelo. por isso que, entendeu? Eu vi que ele... E ele tá perguntando para treinar sozinho em casa. Pô, Matheus, aí tu vai se machucar, cara. Eu te conheço, não vai dar certo isso daí. Em casa sozinho não vai dar certo. Pois porque ele tá voltando de uma fratura, eu acho um pouco difícil, né? Sozinho ainda. Sim, é complicado. sim. Ainda mais ele que é ativo, faz esporte a vida inteira, ele vai querer pular etapas. Eu conheço bem a peça. E ainda bem que você está falando isso, porque eu acho que o importante de uma boa recuperação é não pular etapas, né? Eu acho que isso é primordial, né, Cron? Sim, tem que ir muito com calma, muito engatinhando mesmo. Sim, tanto que vai sair um e-book agora, mais um, o professor Cauê e o Dilmar, de progressão pedagógica de exercícios. Que bacana. E a gente fala lá que tão importante quanto progredir, às vezes, é você regredir. Perfeito. Dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu até brinco, né? Eu falo que a gente começa engatinhando, depois fica em pé, depois anda, depois corre. A gente não nasce e corre. Então, são etapas que a gente precisa passar.
Perfeito, perfeito. Aí, Matheus, tá vendo? Ó, que dica fantástica. É importante se recuperar com muita calma mesmo. Você tá certíssimo, não dá para Sim. pular etapas. E com calma, ó, ele tá agradecendo aqui. A Vânia tá falando aqui que tá voltando também. E falar em voltando, Kron, eu queria falar um pouquinho da DKG. Vai ser muito bacana. Que antes era a Companhia do Físico e agora é DKG. Para quem não assistiu a live anterior, eu conversei bastante disso com o Gilmar. É no mesmo lugar da Companhia do Físico. Aonde era a Companhia do Físico, só mudou de nome. Não só mudou de nome, na verdade, né? Me desculpa, porque mudou por tudo. dentro, mudou tudo, Mudou desde a estrutura até a proposta de trabalho. Legal. A ideia agora é que seja um centro de treinamento e não mais uma academia, até por conta do coronavírus e dessa necessidade de trabalhar com menos pessoas dentro do espaço. Então, Sim. vai acabar virando um centro de treinamento personalizado em uma das partes, enquanto Sim. na outra vai alternar algumas aulas coletivas, como a da Roberta, do Snatch, Sim. levantamento de peso, e treinamento funcional e alguns outros horários, aulas para grupo. É como se fosse um centro de treinamento personalizado para grupos pequenos, com algumas aulas coletivas. Olha que bacana. E eu acho que isso é inédito, assim, na Baixada, né? Eu acho que não tem nenhum centro de treinamento que engloba tudo isso. Lógico, tem uns crossfits e tudo, mas a proposta eu acho que é muito diferente, né? E isso é uma grande oportunidade para um atleta de alto rendimento. Sim. Que precisa seguir uma planilha, que precisa de um lugar bacana para treinar, né? O Enio tá falando que vai amanhã lá ver, ele vai amanhã lá ver, porque depois ele para no Vasco ali para tomar uma cerveja. Conheço. Né? Conheço. Ele já tá aproveitando o gancho. Conheço. Muitos anos de aula na FEFES ali, eu vi a mesma cena toda quinta-feira. Já sei o que ele tá aqui sem pretensão nenhuma, acho que vou aí amanhã ver. Mas eu acredito que um dos grandes diferenciais lá do centro de treinamento, do DKG, é que na estrutura, diferente da maioria dos centros de treinamento personalizado, onde não existe uma sala completa de musculação, lá a gente vai trabalhar com uma sala com pesos livres e a outra com uma aparelhagem completa de musculação para trabalhos de hipertrofia, por exemplo. Acho que isso é um dos grandes diferenciais. Sim, perfeito, bacana. E vai ter aula para todos, né, Kron? Desde o iniciante, avançado. Para todos, é o que o Gilmar mesmo explicou na outra live, né? A pessoa, no que ela for em busca, vai ter uma proposta direcionada para ela. Então, né? na verdade, a gente pensa em oferecer o resultado. Sim. Então, os nossos planos não são planos de modalidade, são planos de resultado. Bacana. Vamos imaginar que a pessoa ela queira emagrecer. Sim. Então, dentro desse programa de emagrecimento, o primeiro passo é uma conversa e o segundo, uma avaliação para prescrever o treinamento a partir dessa avaliação física. Legal, legal. E a partir desse momento, ela não vai estar matriculada na musculação ou no treinamento funcional ou no, sei lá, no Pilates. Sim. Dentro da periodização do planejamento do treinamento e depois da periodização do treinamento, em momentos diferentes, em etapas diferentes, a gente vai usar meios diferentes dela chegar nesse objetivo. Então, bacana. Às vezes ela vai treinar na musculação, na sala de musculação, e em outros momentos ela vai treinar lá embaixo, um treinamento funcional. Então, depende da etapa que essa pessoa tá. Bacana, isso é top demais. Então, para todos Essa é a proposta. Perfeito. E num lugar muito bacana, porque lá tá ficando super top, né? Poxa, vai ter profissionais super qualificados, vai ter material top, porque o material muito bom. E eu acho que isso é importante, né? O material faz toda a diferença também. Sim, Você aplicar levantamento de peso com uma barra,
própria para o levantamento de peso, faz É toda a diferente. diferença. E Né? outra coisa que é fundamental é o material humano, né? Você Exatamente. treinar levantamento de peso com quem sabe como fazer o levantamento de peso, sabe aplicar a técnica do levantamento de peso, é totalmente diferente. No caso da Roberta, por exemplo, eu Sim. lembro, eu já fiz umas. A Roberta está aqui. Tá aí, Roberta. Eu já Tá fiz aí. o quê, Roberta? Umas 5 aulas lá contigo, no máximo. Se eu falar que é mais, eu tô mentindo. Mas é engraçado, porque quando eu fazia o levantamento de peso e eu olhava e outras pessoas que não têm tanta técnica olhavam, o movimento parecia estar bom. O Rick tá realmente... falando que você não fez duas. É porque o Rick, às vezes ele faltava, né, Cron? Porque ele ia no outro horário. Ele ia no outro horário. Então, às vezes, alguns detalhes você só consegue melhorar com uma pessoa que vive aquilo, que entende daquilo. Exatamente. Então, o material humano também faz uma diferença enorme. É isso talvez que nos difere desses aplicativos de telefone, desses programas de treinamento enlatados. Essa parte humana, da prática mesmo, da teoria aliada à prática. Sim, eu acho que o lado humano é o mais importante, né? É o que eu falei, os seus alunos estão com você há tanto tempo, a Roberta tem alunos com ela há tanto tempo, pela sintonia que ela tem com eles, por ela conhecer, né? E eu acho que isso não tem preço, sabe? O celular é muito legal e tudo, mas chega um momento que você precisa ter o contato humano com o seu aluno. Até porque o levantamento de peso é uma modalidade muito complexa. Muito, né? extremamente complexa. Extremamente complexa. E outra coisa também, tem uma frase que se aplica muito nesse contexto, que é a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, essa parte do controle de carga do treinamento, ela é fundamental para fazer esse ajuste. Do quanto que aquele treinamento vai te proporcionar saúde e qualidade de vida, ou o quanto que ele pode te levar a uma lesão. Exatamente. E essa parte, o material humano é fundamental. Eu acredito que quando a gente fala de atividade física, de sedentarismo, talvez essa parte eletrônica, ela pode ser o gatilho para dar o primeiro passo, para despertar o interesse das pessoas. Mas a partir de um certo momento, essa pessoa vai querer um contato humano. Então, muito se fala da tecnologia, eu acho que a tecnologia vem para nos ajudar e não para substituir. Se você souber usar a tecnologia. Sim, sim. Com certeza. Eu acho que a tecnologia ajudou muito, mas o lado humano, o presencial, é fundamental. Sim, sim. Nunca vai deixar de existir. Eu acho que nunca vai deixar de existir, é isso mesmo. Até porque para você corrigir um aluno, você precisa estar ali, estar do lado, mostrar para ele, corrigir a postura dele. E às vezes você precisa mostrar para ele onde, tocar nele onde, olha, arrumou. Sabe? Precisa, não tem jeito. E uma coisa que esse lado eu fui conhecer lá no laboratório, no Epimove. Sim. Existe a grande maioria das pessoas são inativas. Elas não chegam nem ao mínimo das recomendações, por exemplo, do Colégio Americano de Medicina do Esporte para atividade física. Então, nós que somos educadores físicos, que estamos acostumados a conviver com pessoas ativas, a gente acha que todo mundo gosta de fazer exercício, né? A gente acha que tu acordar para correr na praia é normal. Mas a grande verdade é que não, a população é sedentária. Exatamente. E a gente conseguir encontrar diferentes maneiras de dar esse gatilho, esse despertar nas pessoas é muito importante. Isso é fundamental, exatamente. É importante demais você conseguir mudar, né, a rotina de uma pessoa, você conseguir mudar a mentalidade dela, o ver as coisas diferente, né? O quão é importante ela se exercitar e praticar, mudar a pessoa, não a pessoa que já gosta, mas aquela pessoa que é o que você falou, que não gosta, que não é todo mundo, Sim. né? A maioria das pessoas
Não não tem gosta. esse hábito e não gosta. Essa é a A realidade. grande maioria, né? Pelo A menos da grande população maioria. brasileira, é a grande maioria. A grande maioria, exatamente. E uma coisa até que eu tinha conversado contigo hoje ainda, que eu estava, inclusive, vendo a live de um amigo e tudo, e a gente estava conversando a respeito da diferença de um atleta amador para um atleta de rendimento e tudo, Uhum. que a gente estava falando, poxa, tem atletas de alto rendimento que seguem a planilha. Na verdade, acho que os atletas de alto rendimento seguem uma planilha. Uhum. Segue a planilha dele do treino específico, segue a planilha dele do treino que não é específico. Ah, eu preciso fazer treinamento funcional hoje. Não é E, específico para modalidade, mas ele segue a risca. E o atleta amador, às vezes, ele pula, né? Algumas sim, coisas. Ele não segue a risca. E eu estava conversando até com você a respeito disso, eu achei bacana o que você tinha falado, que é diferente a pessoa que vive do esporte sim, e a pessoa que não vive do esporte seguir certos padrões, certas coisas, sim, inclusive por conta da vida, né? Que é sim. diferente. Quando eu treinava os dois cadeirantes, o Sim, Jaciel e o Carlão, o Jaciel, ele vivia somente do atletismo. Então, o Jaciel, ele já era um atleta muito bom quando ele chegou lá para sim. treinar comigo, né? E durante os 3 anos ele foi campeão brasileiro de 100 metros, 200 metros e acho que 400 ou 800. Os 3 anos Tá, ganhou São Silvestre e ele vivia somente do esporte. tá. O outro, o Carlão, ele sempre pegava pódio, assim, segundo, terceiro, às vezes quarto, mas ele era corretor. Uhum. Então ele acordava, sei lá, 7 horas da manhã, trabalhava horário comercial e ia treinar às 6h30, 7 horas. Sim, É que o Carlão, ele era um monstro treinando. Mas legal. quando você colocava questionário de estresse, na conversa, percepção Sim. subjetiva de esforço, o Carlão chegava para treinar cansado, ele chegava exausto para treinar. Já tava. A Então, rotina é uma dele já tava. diferença muito grande. Eu tenho um atleta do jiu-jitsu, Sim, o Bruno, é outro também, um cavalo treinando. Só que ele treina de manhã, ele treina à tarde e depois ele vai trabalhar. Então, o é. tempo de descanso É é diferente. curto. É diferente, é diferente. E quando a gente fala em esporte, também tem o atleta de final de semana, né? Que somos nós. Sim, E essa população, tipo nós, no caso do surf, sim. eu gosto muito do boxe também. Vai fazer 2 anos agora que eu tô fazendo boxe lá Olha que na bacana. Box Evolution com o Felipe. Top, legal. E uma coisa que eu percebo muito é assim, nós atletas de final de semana, se a Uhum. gente tiver a oportunidade de fazer um programa de treinamento para melhorar nossa performance, no caso no surf, ou sei lá, Sim, no esporte X, que seja semelhante como que um atleta profissional faz, dadas as devidas proporções de carga de treino, a gente sim, vai querer fazer. Por exemplo, exatamente. sei lá, fazer um treino semelhante ao treino que eu vi sei lá, o Mike Tyson fazendo, tu vai estar lá fazendo, tu fala, pô, sou o Mike Tyson cover. Com Isso, certeza. isso vai te estimular. É E verdade. essa parte é legal também, trabalhar com a galera comum do atleta de final de semana, né? Exatamente. E era esse link até que eu ia falar, né? Que o quão é importante, o aplicativo ele não vê isso, né? Vamos dizer, um programa feito pelo celular. Ele não sabe o quanto você está cansado, como que é a sua rotina do dia a dia, se Então, você tem um trabalho pesado e se você treina à noite depois do trabalho, ou se você treina antes de trabalhar. Já o professor em si, o presencial, o contato humano, você consegue ter essa percepção, né? Você o, consegue sentir isso, né? Do seu aluno, do seu o... atleta. Existem aplicativos bons, Sim, tanto que a grande proposta no momento lá do laboratório é o POL, que é um aplicativo de telefone, sim, que a intenção do POL é aumentar o nível de atividade física, né, na população. Só que tá. a grande diferença do POL é que o POL ele vai ter
a gente vai alimentar com dados da pessoa Sim, através de avaliações para tentar legal. tornar o mais individualizado possível, para Sim, oferecer aquilo que a pessoa precisa. Porque a maioria dos programas, dos aplicativos de telefone, tratando-se da parte neuromuscular, por exemplo, sim, as progressões dos exercícios são muito difíceis. Você, no nível um já começa a fazer burpee, já começa a fazer movimentos que um obeso, um sedentário não está acostumado. sim, Então, o grande diferencial do Paul, no caso, vai legal. ser essa individualização ao máximo possível. Olha que E bacana. eu acredito que com o tempo isso vai começar a melhorar ainda vez mais, né, com o avanço da tecnologia, quando Com aliada à certeza, ciência. Mas com não que vá certeza. substituir o trabalho humano. Isso eu acho que nunca vai substituir. Eu acho que É, vai tem que conectar, ser. vai ajudar. Bacana, bacana isso. É importante mesmo você ter essa sensibilidade, esse tato, é o que você falou. Mesmo no aplicativo, tem que ter isso, né? Sim. Tem que ter. Isso é muito, muito bacana. Que 10, que 10. Bom, Kron, muitíssimo, mas muitíssimo obrigado. Eu tô falando isso, a gente ainda tem um tempinho aqui, Aham. mas daqui a pouquinho estoura o nosso tempo. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer por você topar fazer essa live mais uma Obrigado, vez. obrigado pelo Quero convite. agradecer os seus pais, que são pessoas fantásticas, de mesmo. Gilmar não tem nem o que falar, né? Todo mundo conhece. A Ana, então, também uma pessoa fantástica. E toparam tudo isso, né? A gente fazer essa entrevista, a gente fazer esse bate-papo legal. E obrigada a você também por disponibilizar aí o seu tempo, por estar aqui contando a sua história e falando um pouquinho desse espaço maravilhoso que vocês estão abrindo, que vai ser muito legal esse espaço, Kron. Com certeza eu vou estar lá para treinar. Não, Eu vou. vai ficar show de bola. Eu só tenho a agradecer, né? A minha família. Teu pai tá A... falando que virou assistente aqui, ele tá bravo com isso. Pô, o meu pai, ele vai lá na academia. A função dele na academia é arrumar o que está arrumado ou desmontar e guardar o que estão usando. E aí o cara volta, já não tem mais. E dá palpite também. Tanto que ele chega lá, eu já pergunto, que horas que tu vai para Fefes? Não tá chegando perto, não? Aí agora, diz ele que vai ficar na academia. Diz ele que agora vai ficar lá. Eu escutei isso. Ele falou. Eu vou E encher aí, ele de pergunta, eu vou encher ele de pergunta. e aí junta eu e ele, e a função é encher o saco da minha mãe. Aí a Ana sofre. Ela sofre, ela Ela sofre. sofre, ela Dois sofre. homens ali, poxa, coitados. Ela Ai, sofre. Kron, muitíssimo obrigado mesmo. Parabéns pela sua história. Parabéns por você ser tão bacana, uma pessoa super Obrigado. simples, super humilde, sempre legal com todo mundo. Quem te conhece sabe o Obrigado. que eu tô falando. Eu tô falando isso de coração mesmo. Ah, tem que E ser, né? tem que ser. Você sendo filho de quem você é, você conquistando o que você conquistou, é uma pessoa muito bacana. Muito bacana mesmo. Parabéns, parabéns pela sua história e muito obrigada. Obrigado eu, Priscila. O que eu mais aprendi assim ao longo da vida, principalmente com todos os professores que eu tive, desde os professores assim que eu via os mais legais, os que eu achava mais inteligente, que davam a melhor aula, todos eles eram os mais humildes que tinham. Então isso foi uma coisa que eu vim aprendendo desde cedo. E da rua, da praia também, né? Vim Olha que aprendendo isso desde bacana. cedo. Tem coisas que só surfistas sabem, que foi o que você É, falou. Surfista tem isso dentro de si. é O verdade, isso é surf traz verdade. muito isso. É verdade. Com Obrigado a certeza. todos que estão aqui presentes também, todos os seus amigos, todos os nossos amigos, toda a nossa família. Tem uma galera aí, Tem é. uma Eu vou galera e todo encontrar mundo com a molecada agradecendo. agora, vão me zoar pra caramba. Acho que eles nunca me viram falando sério. Gente, a live está salva aqui. Um beijo, vai acabar nosso tempo.